Salve, salve concurseiro, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. É, Hoje a gente vai trazer aqui a resolução de questões do concurso da Guarda Municipal de Caxias, né? Infelizmente a gente não pôde conseguir trazer novas aulas para esse concurso porque tivemos um problema com a nossa conta, tá? E quando a gente conseguiu recuperar essa conta, já era tarde demais, né? Já não dava tempo da gente fazer um aulão para esse concurso, né? Porque não daria para a gente conseguir se preparar, se organizar aqui, né? Senão para poder trazer um conteúdo melhor para vocês de boa qualidade, não daria tempo. Então hoje a gente vai estar trazendo aqui a resolução das questões, tá? E obviamente já saiu já o gabarito, mas a gente vai estar trazendo aqui as resoluções para vocês. Vamos lá. Então vamos lá. Em um ambiente corporativo, o administrador de sistemas está avaliando a substituição dos discos rígidos tradicionais, os HDs, por unidades de estado sólidos, SSDs, nos computadores da empresa. Considerando as características técnicas e as implicações dessa mudança, podemos afirmar que, alternativa A, SSDs possuem maior latência de acesso aos dados em comparação aos HDs, devido à sua tecnologia de memória flash. Letra B. HDs são mais resistentes a choques físicos do que SSDs, tornando-os mais adequados para dispositivos móveis. Letra C. SSDs possuem vida útil significativamente menor que a dos HDs, o que os torna menos confiáveis para armazenamento de longo prazo. E D. SSDs são mais rápidos e consomem menos energia que HDs, pois não possuem partes móveis. Correto, letra D é a nossa alternativa aqui. Vamos lá. Na letra A, está dizendo que aqui possui maior latência de acesso aos dados em comparação aos HDs, mas na verdade não, tá? É menor latência. O que isso quer dizer? Quer dizer que conforme tiver menos latência, será mais rápido, tá? E maior latência, mais devagar, beleza? Demora, o tempo de resposta é muito maior. A letra B. HDs são mais resistentes a choques físicos do que SSDs. Correto. Tornando-os mais adequados para dispositivos móveis. Errado. Não tem nada a ver. A gente está falando aqui são hardwares, são componentes para computadores, não para celulares, tá? Não para dispositivos móveis. Letra C. SSDs possuem vida útil significativamente menor que a dos HDs. Mentira. O que os torna menos confiáveis para armazenamento de longo prazo. Na verdade, é o contrário, tá, gente? HDs que têm sua vida útil muito menor do que um SSD. E letra D, como já é a resposta, né? Já dei a resposta. SSD são mais rápidos, com certeza, e consomem menos energia que os HDs. Beleza? 22. Durante a montagem do computador, um técnico conecta diversos dispositivos à placa-mãe. Entre os componentes, ele instala a memória RAM, o processador e uma placa de vídeo dedicada, tendo por base o exposto marca o item que informa a função correta de um dos componentes. Vamos lá. Letra A. A memória RAM armazena temporariamente os dados que estão sendo processados, permitindo acesso rápido pelo processador? Correto. Letra B. O processador é responsável por armazenar permanentemente os dados e instruções utilizados pelo sistema operacional. A placa de vídeo dedicada substitui a necessidade de memória RAM no sistema, pois possui sua própria memória. E letra A memória RAM mantém os dados armazenados mesmo após o desligamento do computador, garantindo a integridade das informações. Vamos lá. A memória RAM, nossa alternativa correta aqui é a letra A. A memória RAM ela armazena temporariamente, pois ela o que? É memória volátil, tá? Os dados que estão sendo processados. O que seria memória volátil? Existe memória volátil e memória não volátil, tá? A memória volátil, ela perde as informações quando se perde a energia, quando se é desligado, por exemplo, o computador é desligado. Então, memória volátil, beleza? Memória RAM é memória volátil, então ela perde as informações. Se ela fosse uma memória não volátil, como por exemplo memória ROM, aí sim ela se enquadraria aqui na alternativa D, que ela manteria os dados armazenados mesmo após o desligamento, beleza? Tá?
E letra B, o processador é responsável por armazenar permanentemente os dados e instruções. Não. Se aqui trouxesse o HD, tudo bem, um HD, um SSD, beleza, mas o processador ele não vai armazenar dados permanentemente, beleza? E letra C, a placa de vídeo dedicada a substituir a necessidade de memória RAM no sistema, pois possui sua própria memória. Não, ela não vai substituir. Na verdade, mesmo que tenha uma placa de vídeo, o computador vai precisar de memória RAM, beleza? Ela é quem vai auxiliar o processamento de dados. Então a nossa questão correta aqui é a letra A, beleza? Fala aí embaixo, gente, o que vocês acharam dessa prova. Foi difícil? Fala aí pra gente, tá? 23. Durante uma auditoria de segurança em uma organização que utiliza uma combinação de firewalls tradicionais e de próxima geração, foi identificado que, apesar da presença de soluções de antivírus atualizadas, a rede ainda está vulnerável a ataques sofisticados, que exploram vulnerabilidades desconhecidas, zero day. Para mitigar esses riscos, a equipe de segurança considera implementar uma solução que combine a funcionalidade firewall com a capacidade de identificar e bloquear ameaças avançadas em tempo real, utilizando técnicas como inspeção profunda de pacotes e prevenção de intrusões. Para essa situação, a solução correta é instalar o... E aí, gente, o que vocês responderam aí? Na alternativa A, perdão. Letra A, firewall de inspeção com estado Stateful Inspection Firewall. Letra B, firewall de proxy de aplicação, Application Proxy Firewall. Letra C, firewall de próxima geração, Next Generation Firewall. E letra D, firewall de filtragem de pacote estático, Static Packet Filtering Firewall. Então, gente, nossa alternativa aqui é firewall de próxima geração, tá? Por quê? O Next Generation Firewall combina a capacidade de todas as opções, né, que a gente tem aqui, né, as anteriores, e acrescenta também algumas outras informações, como filtragem também de aplicação, controle de usuários e até mesmo a integração da inteligência, né, contra as ameaças, né. Então ela é a única capaz de conseguir atender, né, de acordo com o cenário que a gente tem aqui, beleza? Então, no caso aqui, vamos lá, a alternativa aqui, a firewall de inspeção com estado stateful, né? Stateful Inspection Firewall. Ela vai adicionar a análise do estado da conexão à filtragem, mas ela é limitada, tá? Com as suas ameaças que a gente tem hoje em dia. Agora, proxy de aplicação, né? Application Proxy Firewall. Ela vai atuar como intermediária, tá? Entre o cliente e o servidor, mas ela é mais útil para controle de acesso, tá? E anonimato do que para defesa, como o zero day que vem descrito aqui, tá? Então, a nossa alternativa aqui correta é firewall de próxima geração, Next Generation, beleza? Um gestor está analisando o desempenho trimestral de vendas de sua equipe utilizando uma planilha eletrônica, Excel, por exemplo. Registrou valores de vendas nos meses de janeiro, fevereiro e março nas células de B2, C2 e D2, respectivamente. Então, para para calcular automaticamente a média das vendas trimestrais e exibir o resultado na célula E2, assinale qual das fórmulas abaixo ele deve utilizar. Letra A, soma B2 até D2 dividido por 3? Não. Letra B, igual média B2 até D2. Letra C, igual a B2 mais C2 mais D2 dividido por 3. E letra D, igual média B2 ponto vírgula C2. Para quem estudou as fórmulas e funções no Excel, sabe que a alternativa correta é a letra B, né? Porque B2, ele vai pegar aqui a B2 até D2 e já tem trazendo aqui a função média, né? Então ele já vai trazer a média de B2 até D2, B2, C2 e D2. Ele vai trazer a média. Então, não há necessidade de você, por exemplo, colocar aqui igual soma B2, D2 dividido por 3. Tem. Então, a nossa alternativa aqui correta é a letra B. E para finalizar aqui, durante uma reunião corporativa realizada via Google Meet, o organizador deseja delegar responsabilidade de moderação a outro participante, permitindo que este também possa controlar as permissões de áudio, vídeo e compartilhamento de tela dos demais participantes. Considerando as funcionalidades disponíveis na plataforma para conceder tais permissões, o organizador deve: letra A, encerrar a união
a reunião e reiniciá-la designando o participante como novo organizador no convite do Google Agenda. Não, errado, tá? Google Meet. Letra B, acessar a aba Pessoas, localizar o participante desejado, clicar nos 3 pontos ao lado do nome e selecionar conceder controle de anfitrião. Letra C, solicitar ao participante que ative manualmente as permissões de anfitrião e as suas configurações pessoais do Google Meet. E letra D, enviar um e-mail ao suporte do Google solicitando... Não, né, gente? Então, a opção correta que nós temos aqui é a letra B. Ele vai acessar a aba As Pessoas, localizar o participante que ele deseja, tá? Para participar dali, e ele clicar nos 3 pontos ao lado do nome do participante e selecionar conceder controle de anfitrião para ele conseguir participar também. Beleza? Espero que tenha sido claro e vocês tenham se saído bem nessa prova, nesse concurso, apesar de que eu soube de alguns problemas que tiveram, né? Deixa aqui embaixo também algumas coisas que vocês presenciaram aí no concurso, nesse concurso, beleza? Qualquer dúvida, deixe também nos comentários. Não deixe de seguir, tá, a gente, se inscreva no canal e dê um like aí pra gente. Valeu, gente, tchau, até a próxima.